O que detona a gente é o quanto que a gente acredita no que o outro fala. A gente precisa vencer a barreira do julgamento. Mas a barreira do julgamento que está dentro da gente. Porque o que detona a gente não é o que o outro fala. O que detona a gente é o quanto que a gente acredita no que o outro fala. Simples assim. E aí sabe o que acontece, gente? Por esse medo do julgamento. Agora eu não tô nem falando só da nossa divulgação, eu tô falando da nossa vida no geral. A gente abre mão de fazer tanta coisa que poderia ser extraordinária na nossa vida, porque a gente tem medo. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de tomar uma atitude, a gente tem medo, às vezes, de mudar de vida. Às vezes a gente tem medo de se afastar de pessoas que a gente não quer mais ter por perto. Tudo isso porque o que será que vão pensar, né? O que será que vão dizer? Freud já dizia, as pessoas buscam a infelicidade e quando elas encontram, elas se surpreendem. Sabe aquela história de Natal em família, por exemplo? E aí, de repente, você sabe que todo ano a família briga, que é um caos, que é um inferno, que todo mundo sai infeliz, chateado, chorando. Mas tá todo mundo lá de novo. Né? Por que a gente não desafiou isso é não fazer diferente? Ah, mas nada. Tô indo, valeu, muito obrigada, amo vocês, beijo no coração de todo mundo, tô tocando a minha vida. Às vezes a gente vai precisar sim decidir tocar a nossa vida. E não significa que a gente não se importe com os outros, mas significa que a gente também passou a se importar um pouquinho com a gente. Às vezes a gente só se importa com os outros. E fazendo isso, a gente perde uma coisa que não vai ter como recuperar. Sabe como é que chama esse negocinho? Vida. Lá no final, tem uma pesquisa de uma enfermeira norte-americana que fala sobre isso. Lá no final da vida, do que as pessoas mais se arrependem, né? E um dos maiores arrependimentos das pessoas lá no final, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes também fala muito sobre isso, por que eu não fui quem eu queria ser? Por que eu fui quem a minha mãe queria, quem o meu pai dizia, quem o meu marido precisava, quem os meus filhos necessitavam, mas no final das contas, eu nunca fui quem eu queria ser, agora eu tô aqui no final desse ciclo e já não dá mais tempo, ou seja, eu nunca vou ser. Será que vale a pena você passar uma vida inteira para não ser exatamente o que você deseja ser? Será que vale a pena você chegar lá no final, olhar para trás e ficar cheia de dúvidas e incertezas porque você nunca nem testou, nunca nem se desafiou e aí você nem sabe o que poderia ter acontecido? Eu costumo dizer para os meus pacientes, e eles trabalham muito isso, que uma certeza ruim é melhor que uma dúvida. Cara, se tu foi, fez, não deu certo, beleza, eu tenho uma certeza ruim, sei que não deu certo. Mas a dúvida, ela mata você. Porque você nunca vai saber. Será que teria dado certo? Será que eu teria conseguido? Será? E no final das contas você não vai saber. Então a gente precisa começar a trabalhar diferente essa nossa barreira do julgamento. Porque normalmente o que faz com que a gente não faça é o medo do que os outros vão dizer, pensar, falar a nosso respeito. E aí a grande pergunta é, você está deixando de fazer algumas coisas por pessoas que verdadeiramente valem a pena? Ou será que você está fugindo de fazer, abrindo mão de fazer, por causa da opinião de pessoas que você nem gostaria de ter por perto? Essa é uma reflexão importantíssima. Gosto de citar essa história, é de um dos meus mentores. E aí ele tem um casal de gêmeos e ele estava contando essa história que aconteceu com ele, uma história real. Um casal de gêmeos, na época as crianças eram menores, deve fazer o quê? Uns 4, 5 anos que eu já ouvi essa história. E vou traduzir jeito Fran, claro. Mas ele com o casal de gêmeos dele, e aí o João e a Carol. E aí eles moram em cidade quente, praia e tal. E aí E aí eles estavam lá brincando e os filhos pediram para desenhar nas costas dele. Talvez você já tenha me ouvido falar dessa história. E essa história você pode usar com os seus pacientes que vêm também barrados aí no julgamento. E aí ele tava lá desenhando, né? As crianças estavam brincando e pediram para desenhar nas costas dele. E ele de boa deixou, né? Os filhos desenharam nas costas, brincaram, deram risada. E aí as crianças decidiram que queriam tomar um sorvete. Presta atenção nessa história, vou te pedir uma resposta. E aí as crianças decidiram, vamos tomar um sorvete, beleza. Aí ele disse, não, beleza, então tá, o pai vai tomar um banho bem rapidinho e já volta pra gente tomar o sorvete, então beleza. Ele foi, disse que foi, tomou um banho rapidinho e tal, só pra tirar os desenhos, né, e voltou, botou a camisetinha aqui no ombro, né, cidade quente, né, com praia e tal, botou a camisetinha no ombro, tava de short e tal, chegou na porta e disse, bora criançada, vamos tomar um sorvete. Quando ele virou pra abrir a porta, as crianças estavam atrás dele, começaram a dar risada, e ele não entendeu nada, virou, disse, o que deu? E as crianças começaram a rir. Pai do céu, tá tudo riscado, não adiantou nada o banho, não saiu. Aí disse que ele levou meio que um susto, né? E disse, não, então, espera um pouquinho, que o pai vai voltar e vai tomar outro banho. Aí o João, o filho dele, olhou para ele e disse assim, pai, mas você já tomou?
Aí ele foi explicar pro filho, né? Não, filho, sabe o que que é? É que se o pai sair com as costas riscadas desse jeito, as pessoas vão pensar que o pai não tomou banho. E aí o João olhou para ele e disse: mas pai, você já tomou? E ele disse que nessa hora o filho pequenininho deu um dos maiores aprendizados da vida dele. Sabe por quê? Porque pensa nessa reflexão. É verdade, ele já tomou. Vai continuar arriscado, ok, mas ele já tomou o banho, certo? Ele saindo na rua com as costas riscadas daquele jeito, tá? Ele vai encontrar pelo menos 2 grupos de pessoas. 2, certo? 2 grupos de pessoas. Quais vão ser? O primeiro grupo é o grupo das pessoas que vai dizer assim: ah, mas veja lá, não sabe mais o que faz para chamar atenção, que ridículo, que mau exemplo para essas crianças. Onde é que já se viu sair na rua todo riscado desse jeito, todo sujo? Esse é um grupo, tá? Mas vai haver um outro grupo que vai dizer: meu, que massa, que pai bacana, pai orgulhoso. Quero eu sair também com os desenhos dos meus filhos nas costas e não me importar com o que estão pensando ou falando de mim. As crianças estão felizes, ele está feliz, isso é o que importa. Esse grupo ficaria encantado com a atitude dele. Esse grupo julgaria cruelmente a atitude dele. Se a gente for pensar nesses 2 grupos, qual ele gostaria de pertencer? Qual que você acha que é? O grupo 1, da galera do julgamento severo, ou o grupo 2, a galera do meu, que massa, que legal, pai orgulhoso? Qual grupo você acha que ele gostaria de pertencer? Certeza absoluta que é esse aqui, né, gente? O grupo da galera do meu, que massa. Mas a pergunta é: para qual grupo ele ia voltar a tomar o banho? Para esse que ele não quer nem pertencer. Você tá entendendo? Quantos banhos você vem tomando ao longo da tua vida inteira para o grupo errado, para o grupo ao qual você não quer nem pertencer? Quantas vezes você abriu mão de fazer coisas que você desejava muito, porque alguém que você nem preza tanto assim ia falar algo, ou ia achar errado, ou não ia concordar? A gente já tomou muito banho em momento errado na nossa vida, mas a gente não precisa continuar repetindo. Agora, tendo essas tomadas de consciência, você pode começar a modificar essas atitudes, as reflexões que surgem, os pensamentos, aquele momento inicial do impulso. Então se pergunte: você está deixando de fazer por quê? Você está deixando de fazer por causa das pessoas que vão criticar. Mas aí você está ignorando as que vão gostar.